Estamos... Estou entrando aqui para ver se já está aparecendo lá. Ah. Já? Ah, já está aparecendo. Não, não. Está aparecendo que está saindo o som, tá? Aham. Vamos esperar só mais um pouquinho. Ok, para ver se mais gente entra. Isso. Que a gente marcou 5h30, né?
Oi, Dani. Boa tarde, tudo bom? Estão entrando agora, Carol. Boa tarde. Boa tarde, Laís, Dani, Nath, Carol, Carolina, mãe do Benício, tia Esther. Então, vamos começar, Carol? Vamos. Então, primeiro, queria me apresentar, né, para quem não me conhece ainda. Meu nome é Cláudia, eu sou pedagoga do Instituto Educacional Mundo Encantado. Deixa eu só diminuir meu volume, que está dando um eco aqui. Eu sou pedagoga, né, do Instituto Educacional Mundo Encantado. A gente teve a ideia, a nossa equipe, dessa live para auxiliar as famílias, né, nesse período tão atípico que a gente está vivendo, né, o período da pandemia, do Covid, e algumas famílias têm procurado a nossa escola pedindo uma ajuda de como fazer com a criança, que às vezes a criança não quer fazer atividade, não quer assistir o vídeo. Então, assim, as famílias estão encontrando essa dificuldade. Durante a semana, a gente recebeu algumas perguntas, que até anotei aqui, a gente vai fazer para a Carol. Quem tiver também alguma pergunta, pode mandar no chat, que a gente responde na hora. Antes de eu passar a palavra para a Carol, eu queria agradecer a Carol a disponibilidade, né, em estar dividindo com a gente essa experiência que ela tem. E agradecer porque a gente ficou, né, conversando, às vezes eu ficava enchendo o saco dela, eu demorava para responder. Agradecer também Correria de professor. E a disponibilidade em compartilhar o seu conhecimento. Espero que esse momento seja muito rico para a gente e que as famílias aproveitem mesmo. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite. É uma honra poder agregar um pouquinho do que eu sei com vocês. Como ela falou, meu nome é Carolina, eu sou psicóloga e eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema. Para começar, eu queria falar como que a gente chegou até aqui, né? Nós estávamos lá em fevereiro, como todo mundo fala, né, o ano só começa depois do carnaval. Então, a gente ainda estava planejando 2020, estava vendo o que ia acontecer em 2020, vendo o que precisava ser feito para esse ano. Passou o carnaval e algumas semanas depois, a gente pegou, os governantes falaram para fechar o comércio e fechar as escolas, de um dia para a noite. Numa sexta-feira, as crianças foram para a aula e na outra segunda já não iam mais. Foi uma coisa muito de repente. E por causa de uma doença que ninguém sabe muito bem direito ainda, né? É uma doença que numa pessoa, ela às vezes nem aparece. Em outra pessoa, ela pode até levar ao óbito. É uma coisa muito incerta, que não tem vacina ainda, não tem remédio. E tudo isso está acontecendo, gera muita ansiedade na gente. A gente, agora há pouco, eu e a Glaucia estávamos conversando, mas não sabe se vai abrir. Alguns municípios já estão abrindo comércio, outros ainda não estão abrindo. Se abrir, às vezes, daqui a pouco vai fechar, não sabe se vai fechar, se é para abrir, se não é para abrir. Está tudo muito incerto ainda. E isso vem gerando em nós, adultos, uma certa ansiedade. Imagine para as crianças que às vezes não têm conhecimento disso tudo, não têm entendimento disso tudo. De que é vírus, o que é doença, como que a doença pode afetar a gente. É uma coisa muito nova para todos nós.
Então, a primeira dica que eu queria dar para vocês é de você sentar e conversar com seu filho e tentar explicar o que está acontecendo. Por que ele não vai mais à escola? Por que é tão perigoso ir à escola? Então, vamos conversar com ele, vamos explicar que tem um bichinho, tentar explicar na linguagem que ele entenda, que é perigoso ele sair, que é importante agora a gente usar máscara, que é ruim, é desconfortável ficar usando máscara, mas é importante a gente usar máscara. E que para tudo isso passar o mais rápido possível. E que antigamente ele ia para a escola para estudar e ficava em casa para se divertir, para descansar. Agora, né, olha como fica a cabecinha dele. Agora em casa eu tenho que descansar, me divertir, ver filme, que eu não posso mais no cinema, eu não posso, de repente, ir tanto na casa da minha avó como eu ia antes. E agora ainda tenho que estudar. Eu não vou mais na escola. Eu estudo, vai lá na minha casa. Aí a criança fica confusa, vai ter que parar. Como que é isso? Parar para estudar? Eu não ia na escola para estudar? É isso que às vezes a gente fala para a família, Carol, que a criança tem a escola para estudar e em casa é para brincar, é para ver televisão. Então, assim, para eles o ficar em casa, eu estudar, é complicado. Uhum. Isso aí. Então a gente tem que tentar manter uma rotina, entender que para isso ele é difícil para ele entender também que ele está sofrendo com tudo isso que está acontecendo. Então, por exemplo, de repente ele está nervoso aquele dia. Entender que para a gente também está sendo difícil ficar 24 horas dentro de casa, né? Tá difícil para a gente ficar nessa situação toda. Então, para ele também é difícil. Então, acolher aquele sofrimento que ele está passando, explicar na linguagem que ele entenda e sentar e conversar. Olha, filho, essa é a situação que a gente está vivendo. Vamos ver aí, ó, tal hora você tem uma videoaula. Então, essa hora é importante a gente estar ali estudando. Vamos manter essa rotina. Então, vamos lá, vamos colocar uma rotina. As crianças maiorzinhas, a gente consegue sentar e conversar com elas sobre a rotina. As crianças menores, é mais fácil manter a rotina parecida com a que era na escola. Então, por exemplo, tal hora era a hora da soneca. Então, manter aquela hora para a hora da soneca. A gente lá na escola... Oi? A gente na escola, quando a gente começou com esse ensino remoto, a gente até enviou para as famílias uma rotina para seguir mais ou menos aquilo, para a criança não ter tanta dificuldade, mais parecido com o da escola, com o que fazia na escola, com o que passaria a fazer em casa. Isso, porque a rotina é uma forma da criança um conforto para a criança, né? Ela sente assim, eu sei que daqui a pouco vai acontecer isso. Eu sei que daqui a pouco vai acontecer isso. Então, ela se sente muito mais confortável. Ela não fica ansiosa. E não gera tanta segurança. Esse nosso mundo é muito novo para ela. Então, assim, muita mudança gera muita ansiedade. E a ansiedade, como a criança ainda não sabe falar, não expressa seus sentimentos através da fala, ela acaba ficando irritada, briga, demonstra esse sentimento através do comportamento. Então, é importante a gente manter uma rotina, sentar com ela, conversar sobre qual que é o horário entre as crianças maiores. As menores, já que desde o começo já tinha essa rotina, começar a colocar essa rotina em dia como que é, bem parecida com a da escola. E entender que para aquela criança é difícil entender isso, de que na escola, a escola agora vai ser em casa. O lugar de estudar agora também vai ser em casa. Porque eles associam em casa para brincar, para descansar, para ver televisão, né? E eles já sabiam que na escola, por mais que na escola tenha um momento do pátio que eles vão brincar, mas eles já sabiam que na escola teria para estudar, né? E agora em casa tem que estudar, tem que descansar, tem que brincar, e eles querem só ficar brincando. Não sei. Mas uma dica também que a gente pode usar, já que às vezes a gente tenta colocar uma rotina, a gente pode também transformar aquela atividade numa grande brincadeira. Então, por exemplo, a criança está aprendendo ali a soma. Então, a gente constrói assim, a semana tem 5 dias de aula. Cada dia que aquela criança fizer as atividades, ela ganha 10 pontos. Se no final ela ganhar 50 pontos, ela vai ganhar uma barra de chocolate, vai ganhar mais 1 hora brincando no celular. Então, aquilo vai pegar a matemática, que era uma coisa chata, a escola, que era o estudo em casa, que não estava sendo legal, e transformar numa coisa divertida, que a criança vai gostar.
uma coisa que ela vai estimular, porque a brincadeira é muito parte do universo dela, né? Uma coisa que faz parte do dia a dia dela, os jogos fazem parte da vida dela. Então, através desse jogo, vai ajudando a isso, vai estimulando a criança. Vai ficar algo mais prazeroso, né, para a criança. Isso. Sempre. Deixa eu ver os comentários. Isabela disse que as duas são bonitas. Obrigada, Isabela. A mãe do segundo ano. Segundo ano já começa a matemática, né? Aí já pode usar essa questão dos pontos. Sim. E crianças adoram jogos. Vai ser muito bom. Agora eu posso te fazer uma pergunta, Carol? Pode sim. Então, tem uma pergunta. Como auxiliar minha filha que está no primeiro ano e não quer fazer atividade? Chega a chorar e amassar a folha. A primeira coisa, a gente vai ter que entender por que ela tá tão nervosa assim, o que ela tá sentindo, por que ela tá tão assim. Vamos, de repente, sentar, conversar, entender todo esse sentimento que ela tá passando, né? Depois da gente conversar, a gente vai explicar, ela vai falar o lado dela e a gente vai falar o nosso lado. Olha, eu entendo que está sendo difícil para você, mas você tem que estudar. Então, de repente, trabalhar essas questões dos jogos, de repente, fazer alguns acordos ali, ó, você estuda essa hora e depois você vai, de repente, ela estava querendo ver um desenho, ó, depois de você fazer essa atividade, você vai lá ver o seu desenho. Vocês lá estão com vídeo aula ou vocês enviam a tarefa? Então, a gente está usando a plataforma do Google, que as professoras postam as tarefas e as videoaulas. No ensino fundamental, 2 vezes na semana, a gente está trabalhando com 2 aulas ao vivo, que acontece na terça e na quinta para as crianças. E na educação infantil, uma aula ao vivo e mais a plataforma. As famílias que não têm como imprimir as atividades, elas vão de 15 em 15 dias na escola para pegar as folhas impressas. Sim. Entendeu? De repente, aí dá para fazer uma negociação, assim, ó, agora você não quer estudar, mas ó, daqui a você termina de ver esse desenho e depois vai ter que estudar. Sempre com alguns combinados. Primeiro ano ainda já dá para começar a trabalhar alguns combinados com a criança. E sempre cumprir. Porque o que acontece muitas vezes? A gente faz aquelas ameaças, no nervoso ali, faz aquelas ameaças, e ameaças que nós não vamos cumprir. Então, a criança já sabe que você não vai cumprir aquilo, então aproveita daquilo. Então, e que vai ficar menos prazeroso ainda para a criança, né? Isso. Então, tenta fazer combinados, tenta utilizar essa questão dos jogos, transformar aquilo num jogo. E também entender por que ela está tão nervosa assim. Será que é algum outro sentimento que está ali escondido, alguma outra coisa? Para a gente entender melhor. E eu falo que para a criança também esse período é muito difícil, porque elas são muito ativas, né? E ficar em casa, dependendo do lugar que não tem um espaço, não tem um quintal, aí que ela vai ter mais esse sentimento ainda, né? Ficar mais irritada, mais agitada. Isso. E é importante entender isso também, que isso está sendo muito difícil para ela também. Às vezes, como você falou, uma criança que gostava de correr, que gostava de brincar, e agora tá presa num apartamento pequeno, tá presa numa casa pequena. E até a gente tem de sair na rua, brincar na rua. Ver os amigos, porque a hora do pátio é a hora que eles mais gostam, né? Que é a hora que eles vão brincar, que eles vão extravasar e não tem mais esse momento com os amigos, né? Isso, os amigos também é uma outra coisa muito importante, de tentar continuar tendo esse contato com os amigos. Porque às vezes a criança não tem nenhum. Colocar ela em contato com os priminhos da idade dela, os amiguinhos da rua, ou até mesmo os coleguinhas da escola, ligar, fazer videochamada. Não excluir ela totalmente da sociedade, né? Mas sim colocar ela em contato com as outras crianças, que isso vai ser importante para ela, vai trazer esse apoio para ela. Sim, não podemos ficar isolados de tudo. Nas nossas aulas que a gente tem no ao vivo, a gente fica esperando as crianças entrarem, né? Aí a gente fez um combinado com eles. Na hora que a tia começa a falar, eles desligam o microfone. Mas antes eles podem
conversar entre eles. Aí eles não aproveitam. Aí todo mundo quer falar, e eles ficam ali colocando o assunto em dia. É uma coisa que eles sentem muita falta, né? Os amiguinhos da sala, da escola. E um outro ponto também é não deixar a criança estudar sozinha. Eu sei que às vezes a gente trabalha, é difícil, mas tentar estar ali ajudando a criança, mesmo que a criança não tenha tanta dificuldade assim. Porque ela, poxa, na escola ela estudava com 20 crianças e ali na sala ela tá sozinha, ele só... Não, vamos tentar estar ali junto, mostrar que tá ajudando, que tá ali para qualquer coisa. E a gente sabe que esse período tá difícil também, né, para as famílias, porque igual assim, a mãe, o pai ou a avó, o responsável que fica com a criança também tem os afazeres, né, também tem a rotina, mas é importante isso que você falou, não deixar a criança totalmente sozinha, né, esse apoio de ter um adulto, alguém ali do lado dela, né, dando um apoio mesmo para ela. É uma parceria mesmo, né? Não só para ajudar na matéria, mas também para estar ali, para mostrar que está ali. Dando um incentivo. Deixa eu ver outra. Quais os métodos podemos usar para auxiliar nossos filhos nas aulas em casa? Então, essa questão de estar sempre junto, de transformar aquela atividade numa atividade prazerosa, num jogo, numa brincadeira. Tudo isso vai ajudando a fazer isso. Ainda mais quando a criança está estudando no celular. O celular antigamente era só para brincar, ou estava estudando no computador, o computador era para brincar. E assim, num clique só já sai da aula. Está muito fácil, né? Para fugir da aula. Então, tem que estar sempre ali perto para acompanhar, incentivar. E não só mostrar, você saiu da aula, volta para ela. Não, vamos incentivar. Oh, que legal, hoje você participou da aula, parabéns. Que bacana, vamos valorizar as coisas e não só falar das vezes que fez errado. É isso que a gente fala muito também na escola, é valorizar, às vezes, algumas coisas que pra gente pode ser, né, pequena. A criança ficou ali, assistiu a aula, mas para ela já foi, então, elogiar sempre, né, também é muito importante. Sei, valorizar as pequenas para ela. faz. Né? Tem uma pergunta aqui que eu vi aqui em cima. Impor que a criança faça as atividades é certo ou tem que ser espontaneidade dela? Então, eu gosto muito de trabalhar os combinados. Senta com ela e trabalha os combinados. Olha, vamos fazer esse combinado aqui. Você faz essa atividade e depois você brinca lá no celular. Você faz alguma coisa, entendeu? Sempre. Porque às vezes impor a criança não vai se sentir muito bem. A gente mesmo, né, adulto, quando alguém impõe pra gente alguma coisa, a gente já começa às vezes, dá vontade de não fazer só por pirrar. Se a criança também é a mesma coisa. Então, ou a gente faz por fazer. Né? Então a gente tem que trabalhar essa questão do combinado. Porque aí o combinado, o que vai gerar na criança? Uma sensação de responsabilidade. Se eu fizer isso, eu vou ganhar aquilo. Olha, então eu vou ser responsável por aquilo. Então, eu vou ser responsável pelo meu caderno. Então, depois vou chegar com o meu caderno bonito em casa. Meu pai vai me elogiar, minha mãe vai me elogiar. Vou fazer as tarefas online hoje, porque depois meu pai vai me elogiar, vai deixar eu ficar mais tempo no computador. É importante, até isso que você falou, às vezes, não é o pai ou a mãe, é um tio, alguém que está acompanhando a criança ali no momento, né? Mas o pai, a mãe talvez está trabalhando, mas eu acho importante também quando o pai ou a mãe ou uma avó, alguém que realmente convive ali com a criança, quando chegar em casa, perguntar, né? Como que foi sua aula hoje? O que que você fez? O que que a tia falou na videoaula? Qual foi a tarefa que você fez? Aí mostra, nossa, olha que bonito, que capricho, parabéns. Mesmo que não seja, que às vezes é um irmão mais velho ou uma tia que está ali no momento, mas quando o pai, a mãe ou uma avó chegar, perguntar, né? Como que foi a videoaula, qual foi a atividade. Isso aí, valorizar. E isso vai gerando a autonomia dele também, porque as crianças adoram, né? Se sentir mais velhas, mais tão responsáveis, tão mais maduras. Isso é muito bacana. E com a
essa pergunta do impor, é o que você falou. Eu acho que quando tem combinado e com uma rotina, a criança começa a entender, né? No começo pode ser difícil, mas depois ela vai saber que, depois de eu brincar lá fora no quintal um pouquinho, ou depois que eu jogar o meu jogo, eu sei que depois eu vou ter que pegar e fazer minha atividade. Ela já começa a entender. No começo pode ser difícil, mas depois, com o passar da semana, ela já vai saber. E às vezes, no dia que não tiver, um sábado ou um domingo, ela vai saber e vai sentir falta. Então, acho que isso é importante de manter mesmo a rotina. Pode procurar com a criança, ver o pai, a mãe, já sabe, meu filho rende mais de manhã, ou não, é melhor na parte da tarde. Isso, né? Isso aí que você falou, muito importante. Primeira coisa, questão que não vai ser fácil. O começo vai ser bem difícil, vai precisar de bastante constância, sempre ele martelando naquela mesma rotina. E sempre pensar no acordo. Ó, será que se meu filho gosta de ver tal desenho animado, por que eu não coloco essa atividade à tarde, em vez de colocar justamente no horário que ele gosta de ver aquele desenho animado? Vamos sentar os acordos assim, eu cedo um lado, ele cede o outro. Sim. Vamos ver. Minha maior dificuldade para criar rotina com meu filho é porque saio do trabalho 5 horas. Quando chego em casa, vou dar um lanchinho, banho, quando pego as atividades, já está cansado. Tem esse lado também, né, das mães, que igual eu falei. Mas talvez ver uma tia ou um tio, né, uma outra pessoa da família para estar ali do lado da criança nesse momento. Isso, durante o dia que ele está mais disperso. E aí, quando chegar em casa, pergunta, né, para ele qual foi a atividade, o que ele fez. Essa é importante. Como lidar com a criança que não acredita que a mãe sabe a matéria? Porque tem isso também, né? A tia falou que é assim, então tem que ser assim. Aí a mãe explica de um jeito, eles acham que não é daquele jeito. Tem que ser do né? Mesmo que o caminho também pode ser aquele. Então, de repente, você, por exemplo, na continha lá, mostra que o seu jeito também dá certo, que o jeito da professora dá certo e o seu jeito também dá certo. Que no final o seu resultado vai ser o mesmo. Mostra para a criança de alguma maneira que você sabe. Ou se ela acha que você não sabe, aproveita disso também. Então me ensina a matéria aí, vê se você sabe mesmo. Como que a tia fez? Né? Aí de professora, assim. Sobre o fato da criança querer ficar o tempo todo no celular. Que dica você poderia nos dar? Então, é a velha questão da rotina, né? Vamos colocar horário também para o celular. Porque muitas vezes agora, como a gente está sempre em casa, muitas vezes acaba a criatividade do que fazer. E o mais fácil ali está o celular. Então a criança já gosta do celular e acaba ficando o dia inteiro. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um horário certo para o celular e uma lista de coisas que a gente pode fazer fora do celular. Então, resgatar aquelas brincadeiras de antigamente, brincar de adedanha, brincar de amarelinha, e colocar sempre à disposição da criança. E se colocar também à disposição da criança para brincar com ela. Sempre tirar um horário também para brincar em família, aproveitar, porque antigamente a gente não tinha esse tempo de brincar em família, né? Porque era muita correria, era trabalho para cá, levar filho para lá, e agora a gente tem mais tempo para ficar em família. Então, vamos aproveitar para fazer essas brincadeiras, para aproveitar esse tempo. E eles adoram, né? Agora, deixa eu ver outra aqui. Como conseguir manter a rotina de estudo em casa? A gente tem que ter a constância, né? Criar aquela rotina, pensar direitinho, assim, de tal hora a gente vai fazer isso, de tal hora vai fazer aquilo, e sempre ir praticando aquilo, mantendo essa constância. Que através da rotina a criança vai se sentir muito mais segura nesse processo. Então, sempre um dia... E é o que você falou, Desculpa. É o que você falou, é a constância, né? Às vezes não. No início do ano acontece isso até na escola, mas na educação infantil.
né? Porque quando eles chegam na escola, eles querem ficar no pátio, eles querem brincar o tempo inteiro. E tem a hora da rodinha, tem a hora do lanche, tem a hora da história, tem a hora do pátio, tem a hora da atividade. Então, assim, no começo, até para a professora, é difícil para as crianças seguirem essa rotina. Mas é o que a gente fala. Mesmo que está sendo difícil, é importante todo dia seguir, não furar nem um dia. Porque a criança pega rapidinho. Vai ter aquele dia que vai sair esquisito, mas vamos lá, vamos tentando. Né? Um dia após o outro. Vai ter um dia ou outro que vai deslizar um pouquinho, mas é sempre ter aquele norte para voltar, para sempre fazer o máximo possível. Mãe da Júlia está elogiando, obrigada, né? Esse era o nosso intuito e realmente está ajudando vocês. Obrigada. Agora, tem uma outra aqui. O que podemos fazer para que nossos filhos não fiquem tão ansiosos a ponto de desencadear uma síndrome ou crise de ansiedade? A gente vai ter que pensar nessas outras coisas que a gente pode fazer. Porque igual a questão lá do celular, às vezes a criança fica no celular porque ela não tem outra coisa para fazer, então fica ali que está mais fácil. Então vamos criar várias atividades, pensar em outras atividades. E o que é a ansiedade? A ansiedade é uma preocupação exagerada sobre alguma coisa. Então, muitas vezes, por exemplo, questão de ansioso para falar em público. Aí depois a gente vai falar em público e vê que não é tão difícil assim. A gente vê que não era uma preocupação tão importante. Então, a gente pensa assim, então vamos sentar com o nosso filho antes e ver, você está ansioso por quê? O que você está preocupado? Ah, eu estou preocupado com o coronavírus. Mas olha, você está lavando a mão sempre que a gente sai de máscara, a gente quase não está saindo. Então, essa preocupação não precisa ter, né? Então, sempre lembrando a criança, entendendo o que ela está passando, entendendo o que ela está sentindo, acolhendo aquele sentimento e explicando as coisas. Porque às vezes a criança fica preocupada porque ela não entende o que está acontecendo. Sim. Agora, gostaria de saber sobre essa necessidade que eles adquiriram com relação a comer sem parar. Isso tem alguma coisa relacionada à ansiedade nesse período? Tem sim. Então, tem algumas idades que, às vezes, por conta do crescimento, elas acabam comendo mais. Mas como as crianças estão, às vezes, muito ociosas, ou às vezes, como as crianças estão ansiosas, preocupadas com as coisas, uma forma de aliviar a ansiedade é comendo, e principalmente comendo doces, que o açúcar tem essa característica de aliviar a ansiedade. O que você pode colocar no lugar dos doces? É um exercício físico, alguma coisa assim, alguma outra atividade que vai aliviar também essa ansiedade e vai ser bem mais proveitoso para a saúde. Então, colocar a alimentação também numa rotina, o horário de comer é esse. E colocar outras atividades que possam ajudar nessa questão do tédio e da ansiedade. Tudo é a rotina mesmo, né? E ocupar, né? Ocupar as crianças para não gerar tanta ansiedade. É igual você falou, é um jogo em família, é resgatar alguma brincadeira. Os maiores, a gente orienta até assim, tá na hora do almoço, então você vai, ajuda a mamãe lá, pega o prato, quantas pessoas vão almoçar? Coloca lá o prato na mesa. Acabou, vamos lá, ajuda a mamãe a colocar na pia. Né? Tem planta, vai lá regar a plantinha para a mamãe. Que aí eles já estão ajudando também, né? Estão aprendendo, isso. Como incentivar crianças pequenas a realizar atividades em casa? Oi? Como incentivar crianças pequenas a realizar as atividades em casa? Então, para as crianças pequenas, elas gostam muito mais da brincadeira, né? Então, a gente tem que transformar todas essas atividades em brincadeira. E assim vai ficar muito mais fácil para elas entender aquele processo. Então, vamos pegar aquela atividade que a professora passou e transformar num jogo, numa atividade assim. E assim ela vai se desenvolver.
vai conseguir realizar. Muitas vezes parar para fazer aquele exercício, assim, não é uma coisa muito usual dos pequenininhos. Eles são muito mais ativos, né? Isso, é. Então, de repente, fazer uma corrida e quem ganhar na corrida vai fazer aquela atividade. Vai pintar um desenho que a professora pediu. Então, assim, através de... Sempre no mundo do lúdico, assim, das historinhas. Sim, é um jogo, né? Uhum. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Essa semana o feriado caiu no dia da live, foi uma tristeza. Teve ao vivo as crianças. Tem mais alguma pergunta? Sintam-se à vontade. E eu acho que quando teve alguém que falou alguma coisa do celular, antes dessa pandemia, né, já era um problema as crianças ficarem muito tempo, né, no celular. E você falou, às vezes não sabe, não tem a rotina de brincar no quintal. Então, aproveitar também esse tempo e colocar eles para se exercitarem mais, tirar mesmo, desvincular o celular. E até depois que a gente voltar a rotina que a gente tinha antes, de ir na escola, eu acho importante esses combinados. Há tantas horas no celular, para a criança também não chegar em casa e só ter o celular ali para ela. Isso aí. Criar outras coisas para a criança fazer também, aproveitar. Isso. E sobre a questão da ansiedade, é uma preocupação, é muito importante ter esse olhar para a criança, para não realmente gerar essas questões de ansiedade, esses transtornos. A gente tem que ter esse olhar para a criança, a gente entender o que ela está passando, escutar ela. E a saúde mental de todos nós está bem abalada nesse período, né? Mudou muito a rotina de todos nós. E até aquela criança que senta para fazer, que assim, não tem aparentemente nenhuma dificuldade quanto a essa rotina, vai ter dia que ela vai estar desmotivada, que ela vai estar desanimada. Né? E aí vai levando também para não forçar e desestimular. Isso acolher aquele sofrimento. Como incentivar as crianças a estudarem em casa? Mamãe perguntou. Então, de repente, transformar aquela atividade num jogo, de repente, estar ali com a criança acompanhando, entender, de repente, por que aquela criança não quer fazer aquela atividade naquele momento. Será que, de repente, ela está vendo um desenho que é importante para ela? Porque, às vezes, a gente acha assim, tá vendo só um desenho animado, viu? Desenho animado o dia inteiro. Mas, de repente, aquele desenho é o que ela mais gosta. Então, vamos respeitar que aquilo é importante para ela. E, né, tipo, fazer a atividade agora ou daqui 5 minutos não vai fazer tanta diferença. Então, vamos entender isso também. Vamos tentar escutar a criança, mas também mostrar para a criança também que é importante ela fazer a atividade. Ser flexível também, né? Isso aí. Aqui teve uma mãe que falou, aqui teve cinema com bilheteria, pipoca, biscoito e suco para vender. Spa no quintal, roda de música, e à noite Isabela faz a lista das atividades dos dias seguintes. Também bacana, bacana, hein? E aí, ela fazendo a lista, ela já sabe, né? Ela já tem a responsabilidade do que ela tem que fazer. Bem legal. E horta no quintal. Isabela quis plantar com o avô. Legal. Estamos fazendo o que podemos para ocupar o tempo com as atividades diferentes. Isso é muito bom. E é importante, quando for fazer essa rotina com a criança, não chegar e mostrar, né? Sentar e explicar, aqui, a essa hora você vai fazer isso. Monta junto com eles, né?
Senta com eles e faz, ó, qual desenho você gosta? Então, essa hora aqui vai ser a hora do seu desenho. Depois, vamos combinar da gente fazer a atividade? Depois da atividade, a mamãe vai com você não sei aonde, brincar um pouquinho ali fora, no quintal, né? É importante a família fazer junto com a criança. Isso. Né? Até quando eles são pequenos, porque a gente acha que os menores não entendem, mas eles entendem também, né? Uhum. Mostrar, de repente, ó, antes do almoço você vai fazer isso, isso e isso. Depois do almoço, talvez os menores não vão entender a hora certinha, mas vão entender através dos sinais. Quando estiver escuro, é hora de dormir. Quando estiver escuro, você vai fazer isso, isso e isso. Mais alguém tem alguma pergunta? Carol, fala um pouco do livro. Sim. Pude participar desse livro aqui, Saúde Emocional na Escola. Tá? São vários temas sobre saúde emocional. Tem sobre ansiedade, depressão, suicídio, autismo. E eu faço um trabalho com Libras. Aí, nesse livro aqui, eu falei sobre a Libras, como que é o trabalho importante dos deficientes auditivos, da comunidade surda. Interessante. Qual que é o nome? Saúde? Saúde emocional na escola. Quem quiser, pode me falar comigo. A gente vai querer lá na escola. Vamos lá. Sim. A gente pode até fazer um sorteio com essas famílias que participaram. Podemos. Não é? Aham. Já está perguntando. Olha a pergunta da família. Caroline dá para trabalhar no Mundo Encantado? Quem sabe? É uma parceria, né, Carol? Uhum. Quando a gente convite, gentilmente ela aceitou, a gente bateu um papo e tem uma experiência muito boa. Acredito que o estudo precisa ser um momento feliz para não causar ansiedade nas crianças. Certo? Isso. A gente precisa transformar o estudo numa atividade prazerosa. Legal. Minha mãe é deficiente auditiva e faz leitura labial. Com o uso de máscara ficou bem difícil a comunicação. É verdade. Mas agora eu vi que já tem até umas máscaras, né? Com plástico. Assim, que é transparente. Muito boa. Que dá uma ajuda, né? Uhum. Tomara que elas sejam usadas. Oi? Tomara que elas sejam usadas. Até aquela que é toda assim fica mais fácil. É verdade. A mãe adorou a ideia do sorteio. A gente vai providenciar o livro. A outra mãe está falando da importância de Libras, né, da gente saber. Isso. A gente tem que transformar o mundo mais inclusivo, mais acessível para todo mundo. Alguém tem mais alguma pergunta para Carol? Aí depois você anota o nome dessa. Sugere algum tema para a próxima live? Eu também, ó. Vamos ver se alguém vai sugerir. Libras é maravilhoso. Apaixonante. A Esther comentou, amo Libras. Sugerem temas, que aí a gente conversa com a Carol, a disponibilidade dela. Já sai marcado aqui. E eu acho que foi bem esclarecedor, né, esse nosso bate-papo com as famílias, porque muitos pais falam com a gente lá na escola que realmente está tendo essa dificuldade. E a gente, quando tem criança na família, igual eu tenho a minha priminha, e realmente, agora ela já está na rotina, mas no começo foi difícil. Teve um dia que ela falou, você não aguenta mais ficar em frente ao computador. Aí minha mãe falou, mas era tudo que você mais queria,
ficar o dia inteiro em frente ao computador. Ai, não desse jeito. Enjoa, né, de tanta coisa, já não tem mais o que ver na internet. Sim. E a rotina ajuda a ter outras coisas, outras possibilidades. E essa rotina é importante até pra gente também, né? Gente que é adulto nesse tempo, quem reduziu o trabalho, né, não está saindo tanto de casa, é importante essa rotina, até pra gente. Isso. Tem duas perguntas. Como observar se a criança está com depressão ou tristeza? Sugestão de tema. Bacana, depressão tem uma legal. Depressão bacana com criança, bacana não, mas é importante observar porque às vezes a criança é muito agitada e essa é a forma dela expressar a tristeza dela. Muitas vezes a criança não fica ali quietinha, tristinha, igual o adulto, né? Aquele padrãozinho assim, trancado no quarto. Às vezes a criança está ali agitada, mas é o jeito que ela tem de demonstrar aquela tristeza que ela está sentindo. Aquele multidão de sentimentos que está dentro dela. É um tema bacana. Cada um reage de um jeito, né? A Célia também fez uma sugestão. Dicas de exercício para a matemática ficar suave na concepção da criança. É boa também, né? Agora, lá em cima, foram duas perguntas que não foram respondidas. Me ajudem, porque eu não estou achando. De matemática, eu achei muito interessante a ideia da bilheteria, que às vezes a gente acha que matemática é uma coisa muito distante da nossa realidade, né? Aí trazer ela para a nossa realidade através de uma ida ao cinema, numa ida no mercado, fica bem mais fácil para a criança entender. Verdade. Sou professora de nível técnico. Como podemos diminuir a ansiedade dos jovens? Nível técnico já está aí no 3º ano, não sabe se vai ter Enem, se não vai ter Enem, está aí na escolha da profissão e de repente tudo vira de cabeça para baixo, né? Então a gente tem que mostrar para o adolescente que é só uma fase, para o jovem que isso é só uma fase, que a gente não pode fazer, e talvez não vai ter o Enem esse ano, mas vai ter no próximo ano. Então vamos aproveitar esse tempo para a gente estudar e fazer um próximo Enem muito melhor do que esse. A gente aproveitar e fazer um estudo muito melhor do que a gente podia fazer. Então, aproveitar as coisas que a gente pode fazer, olhar para as coisas que a gente pode fazer, não só para as coisas que a gente não pode. Adolescente muitas vezes acha que é aqui e agora, né? Não tem vida depois. Então, é importante mostrar para ele que esse daqui é só uma fase, que daqui a pouco tem muita coisa pela frente ainda. É verdade. Eu não estou achando as duas perguntas. Luiz Saldanha. Esse será impor que a criança faça as atividades é certo ou tem que ser espontânea dela? Não, será que é essa? Respondeu. Te respondeu, né? E você pode, Carol? Então, a questão é a gente sempre trabalhar com os combinados. Nem questão de impor, nem deixar muito livre, mas combinar com ela, ó, que a gente precisa fazer isso daqui, como que a gente vai fazer? Vamos fazer agora e depois você fica no celular, e depois sempre trabalhando combinado com ela. Aí aqui, achei. Todos os tipos de experiência é válida, tanto a digital como a manuscrita. Mas qual seria a essencial? Então, as duas são muito importantes, né? Através da escrita a gente consegue, às vezes a gente está escrevendo ali, a gente consegue gravar mais facilmente. Então, é muito importante a gente saber como escrever. Né? Mas hoje a digital tem crescido cada vez mais. Então, a gente tem que estar sempre atento ao que está acontecendo no mundo digital, sempre saber as novidades, saber mexer no computador, saber mexer no celular. Ainda mais agora, né? Isso. E a criança, elas pegam muito mais fácil do que a gente, né, em relação a essa parte digital.
Uhum. E é o que você falou, eu acho importante ter a manuscrita e também dominar a digital. Então, acho que é difícil saber qual é a mais importante. Isso. Né? Porque eu acho que uma não substitui a outra. Uhum. As duas são importantes. Isso. Uhum. Vocês veem futuro no ensino infantil, tudo em EAD? Fala Isso. você, depois eu falo, Carol. No infantil, nos pequenininhos, eu acredito que vai ser um pouco mais difícil, porque eles são bem agitados. Tem que ser bem um ensino digital bem pensado, assim. Né? De repente, usar aqueles óculos, assim, para a criança trabalhar o movimento também. Já no fundamental, quando bem trabalhado, de repente dá. Mas a gente tem que estudar bastante ainda. Agora foi muito de repente, né? Uma escola que era presencial, de um dia para a noite teve que virar EAD, todas as escolas. Então foi uma coisa muito de repente, mas a gente pode de repente pensar, é uma possibilidade. Acredito que até para vocês aí, né? De repente vai ser uma coisa a mais também para a escola, quando ela voltar, pensar também em novas atividades online. A gente pensa enquanto a gente se manter um pouco, porque, assim, igual você falou, foi tudo muito de repente para a gente também. A gente, assim, até hoje, né, a gente meio que fica, assim, no escuro, né, a gente não sabe ainda muita coisa. E as professoras, a gente até brinca, virou youtuber, né? Curte o meu canal e dá like. Porque elas estão se inovando cada vídeo, né? Tem que ter uma coisa, algo diferente para chamar a atenção da criança. E é o que você falou, na educação infantil, é difícil prender a atenção deles ali se não for algo realmente diferente. Porque na sala a professora está ali, né? Tem toda aquela surpresa, toda aquela motivação. E no vídeo fica mais difícil à distância. Mas as professoras estão se reinventando e se esforçando. E no ensino fundamental também. Né? Na primeira fase, né, que a gente trabalha, nos anos iniciais, eu acho também muito importante a presença da professora. Então, por isso que a gente faz esse ao vivo e a gente faz esses vídeos, né, com conteúdo para eles, para as crianças. Porque a gente também não pode esquecer que eles são crianças também, né? Isso. Uhum. Só tem um tamanho, que às vezes é maior do que a gente, mas é criança. Isso é toda uma nova educação, né? Igual eu falei antes, para sair da sala não precisa nem pular o portão, nem pular o muro, né? É só clicar na aba do lado e já. Só fechar ali que saiu. Uhum. Precisa de todo um jogo da professora, todo um. Sim. Trabalhar sempre com combinado com a criança. É preciso dar alguma coisa em troca ou... Então, tem os dois tipos de combinado. Com os maiorzinhos, dá para a gente trabalhar com a questão da responsabilidade. Olha, você tem que fazer essa atividade. O que a gente pode fazer? Ou você faz agora ou faz depois do filme. Mas tem que ser feito. Com os menorzinhos, a questão da recompensa é uma coisa bem bacana para ser usada. Então, de repente, pode ser a questão do jogo, pode ser a questão de pontuação, pode ser uma coisa, de repente, para aquele momento. Depende mais da idade. O que fazer quando a mãe está mais ansiosa que a criança e não dá conta das atividades escolares? Então, a gente tem que olhar para essa mãe também. Vamos entender o que essa mãe está passando, o que essa mãe está sentindo, quais são as preocupações dela. Para os pais também está sendo muito difícil, né? Muitos continuam a trabalhar, então tem que trabalhar, tem que cuidar dos pais que estão idosos também, estão preocupados com essa questão, tem que cuidar dos filhos, então a gente tem que parar um pouquinho, respirar, tirar um tempo para nós. Eu sei que é difícil, mas vamos tentar tirar esse tempo para olhar para si, para entender as preocupações, porque só quando a gente estiver fortalecido que a gente consegue fortalecer os outros. É necessário dar uma recompensa quando a criança cumpre o combinado? Se a criança não cumprir, o que dizer a ela?
Se a criança não cumpriu, então, se tinha terminado antes, a criança não vai ganhar aquela recompensa. E cumprir essa questão, esse que é o principal, cumprir. Porque muitas vezes a gente faz as ameaças, faz a questão das punições e no final não vai colocar de castigo, não fica uma semana sem celular. Então a criança vai, não vou ficar nada. Então, não vai acontecer nada. Eu já sei, então fazer o que eu quero mesmo. O mais importante é sempre cumprir. E o diálogo também, né? Mostrar que aquilo é importante para a criança. Isso. Entender o que ela está passando. Explicar por que é importante aquilo, por que ela não está recebendo aquela recompensa. Boa tarde. Manter a rotina da escola no ambiente, no conforto da casa, é um desafio muito grande. Uhum. Aí tem uma mãe elogiando, a tia Esther está mandando muito bem nos vídeos. Eu acho que todas. É porque essa mãe só tem acesso a tia Esther, né? Mas as meninas, assim, lá na escola eu vejo a preocupação delas em estarem procurando coisas novas, novidades para as crianças. É uma música, é uma dança, aí às vezes faz um fantoche, é uma história diferente. No dia da aula ao vivo, elas ficam, ai, será que vai dar certo? Se não vai dar certo? Mas a questão da rotina que a mãe falou que está com dificuldade de colocar, de repente não coloca toda, mas coloca grande parte, aquilo que você consegue colocar, para a criança ainda ter aquela sensação de conforto, aquele pé no chão ainda. Mudou muita coisa, mas não mudou tudo. Isso daqui ainda está no lugar. Uhum. E aos poucos, né? Isso. Mais alguém tem alguma pergunta? Outro elogio, que bom. Será que alguém tem mais alguma pergunta? Mais alguma coisa que você queria falar, Carol? Então, basicamente isso tudo. Eu sei que vai ter dias ruins de rotina, que a rotina vai virar de cabeça para baixo, vai ter muitas coisas, muitos imprevistos, mas o importante é voltar e tentar sempre manter o máximo perto da rotina, sempre mantendo aquela rotina. Vão ter dias ruins, mas vai ter dias bons, que a gente vai conseguir manter. E sempre tentando aí o máximo possível. E isso tudo vai ser só uma fase, logo a gente vai voltar às aulas, vai voltar tudo. Talvez não como era antes, mas vai ser muito melhor. Tudo isso vai passar. Sim. Vai ser igual isso. É um novo normal, né? Uhum. E a gente torce para a gente voltar logo com as aulas presenciais, porque a gente também sente falta. Uhum. No começo foi muito difícil para as meninas, né? Porque gravar um vídeo assim, né? Elas estão acostumadas com a sala cheia de crianças, parece que fica uma coisa meio fria, mas com o tempo, mas com certeza a gente prefere as crianças na sala. Mas é uma energia diferente, né? Na frente da câmera, assim, do que na frente das pessoas. Obrigada, pessoal, elogiando, agradecendo. Quando você é próximo, a gente vai marcar, né, Carol? Até a próxima. A mãe a Francione perguntou sobre a frequência da criança nesse ano letivo. Como fica a frequência? Então, a gente está
as professoras, né, orientei as meninas, tanto é que quando os pais vão pegar as atividades, eles assinam, e a gente está tendo controle pela plataforma, e assim, a gente fez um documento para o Estado, porque quanto a isso a gente depende um pouco de orientação deles, mas a frequência é normal, o ano letivo não foi anulado, né, então, assim, por isso que a gente pede o retorno da família, quando a gente pede para entregar a atividade, a gente está tendo a frequência das crianças, mantendo a frequência por ali, pelo retorno, pelo acesso na plataforma, quando vai pegar a atividade, essa frequência que a gente está tendo, esse controle. A Elisiária está elogiando, obrigada. O Wellington também, a gente agradece, e a gente agradece a presença de vocês, a participação, né, Carol? Isso, muito obrigada a todos. A gente vê que realmente os pais também estão preocupados, né, com as crianças, isso é importante. Isso. Muito bom. Se tiverem mais dúvidas, também podem procurar depois, né? E essa parceria é muito importante, né, da escola com a família. Vou aproveitar aqui para falar um pouco do projeto que a gente teve que mudar até nosso projeto, né? Porque de início a gente ia falar a história de Pinheiral. Aí, com essa pandemia, a gente resolveu, né? A gente sentou com as meninas, vamos deixar para um outro momento e vamos fazer um outro projeto. Então, a gente está com um projeto da família e da escola, que a gente, os pais vão, as famílias vão receber um convite, o que você gosta de fazer com a sua criança? É uma receita? Ou é uma atividade física? Um pai que é professor de educação física ou que gosta de levar a criança fazer esses circuitos? Tipo assim, para compartilhar com as outras famílias, igual teve uma mãe que colocou da bilheteria, da pipoca. São essas ideias que você faz em casa e que pode ajudar outras famílias. Aí a gente vai pedir para os pais gravarem um vídeo com a criança para a gente colocar. Que aí ajuda os outros também, né? Bacana, bacana. Muito bom. Que um ajuda o outro, né? Um dá ideia do outro. E o que está dando certo para mim, eu posso compartilhar, pode dar certo para você também. Isso aí. Né? Que dia será a próxima live? A gente vai marcar e aí a gente divulga. Eu acho que nós respondemos tudo, né, Carol? Acho que foi. Então, agradeço. Muito obrigada. Depois a nossa todo mundo que participou para a gente sortear o livro. A gente vai sortear e divulga no Instagram da escola. Tá? A gente agradece a participação de todos, o empenho de vocês com a nossa live. E essa primeira, a gente vai ficar outra, conversar com a Carol. Quem tiver ideia de tema, continua mandando a gente, né? E agradecer você também, Carol, pela sua disponibilidade. Obrigada pelo convite. Gente, ajudando até aqui no YouTube. Obrigada a você pelo convite, pela oportunidade. E a gente está nessa parceria. Isso aí. Obrigada a vocês todos que participaram. Tá? Muito obrigada. Eu acho que a gente pode encerrar, né? E as famílias também, né, que quiserem alguma ajuda, que quiserem conversar, pode procurar a gente na escola também. A gente está terça, quinta e sexta. Porque muitas vezes, igual uma mãe colocou, que ela está mais ansiosa que a criança. Às vezes, quando a gente conversa com a família, a gente vê que talvez é só conversar mesmo, né? Que aí já dá uma tranquilizada. Então, quem quiser também, escola, para a gente conversar, um jeito da gente estar ajudando, a gente está terça, quinta e sexta, na parte da tarde.
Às vezes a pressão é demais, né? E não tem ninguém para nos acolher. Isso. O meu Instagram é Psi Carol Lopes. Tá? Podem seguir lá. A gente coloca lá no da escola. Show. Tá? Uhum. Fica mais Obrigada. Obrigada. E a gente agradece uma vez. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Obrigada, Carol.